Bom dia, pessoal. Vou estar aqui gravando a aula da correção do exercício de física da página 59, tá? As questões aí 13, 14 e 15. Questões esta que tem na atividade lá no Cleson, tá? Então, eu vou estar fazendo a leitura aqui. Vocês conseguem acompanhar o texto da questão na imagem que tem lá na atividade lá do Cleson, tá? Então, a gente vai estar fazendo aqui a correção. Vamos lá. Iniciando pela questão de número 13, que diz o seguinte: a diferença de potencial elétrico entre as placas representada na figura ao lado é de 600 volts. E a distância entre elas é igual a 2 centímetros. Uma carga elétrica Q igual a menos 4 vezes 10 a menos 5 coulomb é colocada no ponto R a meia distância entre as placas positivas e a negativa. Desprezando os efeitos gravitacionais, calcule. Então aqui eu vou estar desenhando aqui a imagem da placa, né, das placas aqui, que diz o seguinte, questão de número 13. Aí temos aqui uma placa positiva e aqui uma placa negativa. Aí aqui temos, no meio aqui temos um ponto R, aqui temos um ponto M, aqui um ponto N e aqui um ponto P. E fala que a distância entre essas duas placas é de 2 centímetros. Então temos essa distância aqui, a distância igual 2 vezes, já deixando em metro, né? Eu não vou colocar esses dados aqui em metro, porque posteriormente a gente vai precisar aplicar ele. Sabemos que de centímetro para o metro, mas eu vou botar duas casas, ou seja, 10 a menos 2 metros. Fala também que a diferença entre essas duas placas, a diferença de potencial, podemos colocar o seguinte, vamos nominar essa placa aqui como A e B. Vamos chamar aqui essa placa de A e vamos chamar aqui essa placa de B. Então aqui, o exercício também deu que a diferença entre o ponto A e o ponto B é de 600 volts. Temos ainda que esse ponto R aqui está no meio, na meia distância, ou seja, se é 2 centímetros total, então essa placa aqui vai estar a 1 centímetro, e aqui também o ponto R dessa outra placa negativa também 1 centímetro. Ou seja, essa distância entre M e o R, ou até mesmo de R para essa outra placa aqui, é de 1 vezes 10 a menos 2, né? Deixando aqui essa distância em metro, porque posteriormente também a gente vai precisar desse valor dados em metro. Ok? Então, a imagem é essa, já só tem aqui o valor da carga também, que ele nos dá aqui, né? O valor de uma carga, que é de menos 4 vezes 10 elevado aqui elevado a menos 5 coulomb. O valor de uma carga aí. Bom, então vamos lá para os itens aqui a seguir. Passando aqui a próxima página, temos aqui o item A. A intensidade da força elétrica que o campo elétrico exerce sobre R. Bom, quer saber qual que é a intensidade aí da força elétrica nesse determinado ponto? Bom, a princípio, como aqui a gente está se tratando de um campo elétrico uniforme, tá? O que isso quer dizer, o campo elétrico uniforme? Significa que em qualquer ponto dentro desse campo elétrico, essa força de intensidade vai ser a mesma, tá? Ele quer saber qual que é esse ponto R, mas a força de intensidade desse campo elétrico, em qualquer ponto dentro desse campo elétrico, ele é uniforme. Então, a força é igual, tá? Em qualquer ponto. Mas vamos lá. Bom, nesse item aqui, ele quer saber qual que é a força de intensidade. Força de intensidade, envolvendo o campo elétrico aqui, a gente tem aqui o seguinte: força de intensidade é igual a campo elétrico que multiplica a carga, módulo da carga, né? Módulo da carga. Que é aquela relação mesma do campo elétrico é igual a força
dividido pelo módulo da carga. Só que aqui, como a nossa interrogação é o F, a gente vai expressar dessa maneira. Certo? Bom, só que aqui a gente tem um probleminha, que a gente não tem o valor do campo elétrico. A gente tem o valor de uma carga. Então, é impossível a gente iniciar aplicando essa relação, né? Aqui agora, então, a gente precisa voltar aqui e pensar aqui no campo elétrico quando envolve distância e diferença de potencial. Então, a gente tem a relação que diz que o campo elétrico ele é igual à diferença de potencial entre dois pontos, dividido aqui pela distância. Então, aqui eu consigo calcular o campo elétrico, porque eu tenho a distância entre esses dois pontos e também tem, no caso, a diferença de potencial entre os dois pontos e tem a distância. Então, vamos lá calcular primeiro o campo elétrico, depois a gente volta nessa aqui e faz a substituição, certo? Então, aqui vai ficar o campo elétrico vai ser igual a diferença entre esses dois pontos, 600 volts, dividido a distância entre esses dois pontos, 2 vezes 10 a menos 2. Fazendo esse cálculo, vamos ter 600 dividido por 2, vai dar 300. Vezes esse 10 que está no denominador aqui, ele vai subir invertendo o sinal do expoente. Então, esse 10 ele vai ficar com 2 positivo. Então, campo elétrico é igual a 300 vezes 10 ao quadrado. Certo? A gente vai deixar em notação científica, a gente vai estar utilizando esses cálculos aqui, vezes multiplicação e divisão. Só a unidade de medida aqui, que no caso ó, é volts dividido por distância, que é em metro. Então, essa unidade aqui, a gente representa ela volts dividido por metros. Mas, professor, o campo elétrico não é força Newton dividido por Coulomb? Bom, quando a gente tem lá aquela relação aqui em cima, aqui, ó, esse campo elétrico aqui, a força não é Newton, Newton dividido pela carga, que é Coulomb. Então, aqui a gente tem esse campo elétrico, Newton Coulomb. Aqui já é diferente, né? Aqui a gente tem ó, esse campo elétrico de volts, que é essa diferença de potencial é dada em volts, e essa distância ela é dada em metros. Tá? E aqui, para essa relação aqui, para essa definição aqui, a gente tem que 1 Newton Coulomb equivale ao mesmo valor de 1 Newton volts por metro. Tá? Então, ele tem o mesmo equipotencial, a mesma igualdade aqui. Tá? Então, essa unidade aqui, a gente só representa aqui para representar que esse valor desse campo elétrico, ele tem o mesmo valor aí da força Newton por Coulomb, certo? Então, aqui, agora, já que eu tenho o campo elétrico, a gente vai estar resolvendo aqui essa força de intensidade. Então, vamos lá. Força de intensidade vai ser o campo elétrico, 300 vezes 10 ao quadrado. Vezes a carga é módulo da carga, então aqui, ó, como é módulo da carga, eu vou considerar o valor positivo. Então, 4 vezes 10 a menos 5. Bom, então aqui vamos ter que essa força elétrica vai ser 300 vezes 4, 4 vezes 3 vai dar 12, mantém 2 zeros. Então, deu 1.200. Agora aqui, 10 vezes 10, 2 positivo, com 5 negativo, então isso vai dar 3 negativo. Então, 10 a menos 3. Bom, menos 3 significa que a vírgula vai voltar duas casas aqui, então conclui-se que a força de intensidade vai ser de 1,2 Newton. Tá? Então, temos aqui já a resposta do item A, certo? Vamos lá, então, para a sequência aqui. Temos o item B. Aí o item B diz o seguinte: qual que é a diferença de potencial elétrico entre os pontos M e R? Bom, entre os pontos M e R, vamos ter então aqui o seguinte. Eu vou estar fazendo aqui na frente, procurar manter para essa questão aqui toda a resposta anterior, porque tem algumas que a gente precisa do resultado anterior. Então, o item B aqui, ele quer saber qual que é o potencial. O item B, o potencial, a diferença de potencial entre o M e R. Então, entre o M e o R. Bom,
diferença de potencial entre os pontos M e R, a gente tem o seguinte, potencial em M que subtrai o potencial em R. Só que aqui a gente tem o seguinte, não tem o potencial de cada um, né? A gente então vai ter que utilizar aqui, porque a gente só tem aqui essa distância entre eles, a gente só tem a distância entre eles e tem o valor de campo elétrico. Então a gente vai ter que pensar em aplicar essa relação. Ó. Então aqui temos o seguinte, eu vou aplicar aqui, ó, como a gente está, a nossa incógnita está na diferença de potencial entre os dois campos, eu vou passar o D multiplicando o campo elétrico. Tá? Então, podemos representar essa relação aqui, ó, o seguinte, a diferença de potencial entre o M e o R vai ser, então, o campo elétrico multiplicando pela distância. Então, esse D passou multiplicando pela distância. Bom, então vamos ter que campo elétrico, diferença entre o M e o R vai ser o campo elétrico vale isso, que é de 300 vezes 10 ao quadrado, multiplicado pela distância entre esses dois pontos, que é de 1 vezes 10 a menos 2. Então, aqui vamos ter potencial que do M ao R vai ser 300 vezes 1, 300. 300, agora 10 vezes 10, mantenho aqui o 10. 2 positivo com 2 negativo vai dar 0. Bom, pela propriedade da potência, expoente 0 é igual a 1, tá? Qualquer base, então o resultado aqui vai ser 1. Então aqui vai ficar 300 vezes 1, o próprio 300, né? Então, essa diferença de potencial do M para o R vai ser de 300 volts. Bom, então aqui, resposta para nosso item B, ok? Então vamos lá, na sequência, temos o item C. O item C pergunta o seguinte, o potencial do ponto R em relação ao ponto P. Então, que agora quer saber o potencial do ponto R com relação a esse ponto P. Tá? Então, temos aqui essa distância, também vamos ter que fazer a mesma relação, né? Temos a distância e temos campo elétrico. Então, a gente vai ter que utilizar o mesmo raciocínio aqui envolvendo o campo elétrico, né? Então, o item C, fazer aqui embaixo, o item C, vamos ter, então, campo elétrico. Vamos aplicar já direto, né? Vamos aplicar essa relação aqui direto, que é a diferença entre dois pontos. Então, a diferença de potencial, só que aqui no caso os pontos vai ser R e P. Vai ser o campo elétrico multiplicado pela distância. Então, o campo elétrico vai ser de R até P, vai ser o campo elétrico 300 vezes 10 ao quadrado, que é esse valor, e multiplica pela distância, que é a mesma distância, né? 1 vezes 10 a menos 2. Bom, é o mesmo cálculo que fizemos aqui no item B, no item anterior. Então, obviamente, aqui também vai dar o mesmo resultado, né? São o mesmo cálculo, a mesma distância, o mesmo campo elétrico. Então, vai ser o mesmo valor de diferença de potencial. Então, podemos dizer que esse potencial aqui do ponto R ao ponto P vai ser de 300 volts, certo? Então, resposta do item C. Então, vamos para o nosso item D. O item D. O item D diz o seguinte, o potencial elétrico do ponto R em relação ao ponto M. Então, aqui ó, ele quer saber o potencial em R com relação ao ponto M. Fizemos aqui ó, no item B o inverso disso. A gente fizemos aqui ó, o potencial em M com relação ao R.
E agora aqui, por definição, a gente tem o seguinte, sempre quando o ponto está abaixo, ele é negativo, tá? Comparando com o ponto que está acima. E aqui, ó, sempre que está abaixo, ele é negativo. Que está acima, ele é positivo. Então, se a gente quer saber qual que é o valor potencial de R com relação ao ponto que está acima, esse R ele está negativo, tá? Ele vai estar abaixo. Então, por definição, esse ponto aqui ele é negativo, tá? Com relação ao N, porque a diferença de potencial dele é menor. Então, a gente tem aqui o potencial em R igual, e aí agora o valor mesmo, né? A gente já calculou que essa diferença entre um e outro é 300. O que vai mudar aqui com relação ao item B é o sinal, porque ele está num valor menor, tá? Então, por definição, esse valor ele é negativo. Tá? Então, respondendo o item D, menos 300 volts, certo? O cálculo mesmo que apropriado desse item B, só que aqui a gente acrescentaria aqui esse N, esse negativo aqui, que ele acompanha até embaixo, já resolvendo a questão, certo? Então, vamos para o nosso próximo item, que diz o seguinte. O item E agora. O item E diz o seguinte. O potencial elétrico do ponto N, considerando zero o potencial do ponto P. Bom, nesse item de letra E, eu vou fazer aqui embaixo mesmo, acho que vocês conseguem enxergar aí. Ele quer saber aqui, ó, qual que é o potencial nesse ponto N com relação aqui a esse ponto P, atribuindo zero para esse ponto P. Então, aqui 0 volts para esse. Qual vai ser o potencial em N? Bom, no próprio exercício aqui, anteriormente, ele já deu essa diferença entre essas placas aqui, que é de 600 volts. Sabendo que essa linha, em qualquer um ponto aqui, em qualquer ponto nessa placa aqui, ele tem o mesmo valor potencial, certo? Chamamos isso aqui de linha equipotencial. Então, essa placa aqui, ela é equipotencial em qualquer região dela. Então, aqui é o mesmo que imagina que esse ponto aqui tem um ponto aqui, esse P, ele tem o mesmo valor, tá? Então, ele quer saber qual que é a potência nesse ponto N, se a gente atribuir zero para esse. Bom, então aqui, se a diferença é de 600, de 0 para chegar em 600, tem que ser o próprio 600, né? Porque quando ele fala aqui de diferença, imagina assim, se fosse 100, aqui seria 700. Então, isso é a diferença. Se ele está atribuindo zero, então, esse valor aqui vai ser 600 positivo, certo? Então, esse potencial em N é igual a 600 volts, ok? Essa questão aqui, eu já até havia resolvido em uma das turmas aí, eu havia resolvido ela, e aí o aluno questionou com relação ao livro, ele vem aqui esse valor negativo. E aí a gente reviu a questão, estava revendo a questão, e houve um erro aí na questão da resposta do livro, tá? Porque a gente fiz essa questão novamente, refiz ela, e li, e a interpretação é que esse aqui, esse ponto N, que ele quer saber qual que é o potencial nesse ponto, atribuindo zero para esse. Então, se o ponto P está abaixo, por definição, esse valor aqui ele é positivo. Ele está acima, tá? Então, houve um erro aí na resposta final do livro para essa questão, certo? Então, aqui, esse valor desse ponto aqui, ele é positivo, certo? O ponto N, ele é 600 volts, uma vez que aqui é zero. Ok? Então, vamos lá para nosso item E e último dessa questão 13. Então, aqui no item E, diz o seguinte, o potencial elétrico do ponto N, considerando zero para o
potencial elétrico R. Bom, ele quer saber aqui nesse item qual que é o potencial aqui nesse ponto M e está atribuindo zero nesse ponto M. Bom, já fizemos aqui a diferença entre esses dois pontos, fizemos aqui, ó, no item B, fizemos que é de 300, ou seja, essa diferença é de 300. Agora, se ele está atribuindo zero para esse, aqui vai ser o quê? De 0 para chegar em 300 é o próprio 300, né? E como o M está acima, então esse valor ele é positivo. Então, o potencial nesse ponto M, com relação ao R, potencial em M vai ser aí de 300 volts, valor positivo, porque o M está acima, ok? Então, está aí a resolução da questão de número 13. Agora vamos então para a próxima questão, ok? Então, eu vou apagar para a gente resolver a próxima questão. Questão de número 14. Lendo a questão. Questão de número 14. Considere uma região do campo elétrico uniforme entre duas placas paralelas eletrizadas e também um ponto C, de modo que a distância de C as placas positivas seja o dobro da distância de C a placa negativa. Despreze a ação da gravidade. Aí temos a imagem e na sequência abaixo temos se a diferença de potencial entre a placa A e a placa B é igual a V, obtenha em função de V o potencial do campo no ponto C. E aí o item A quer saber com relação à placa negativa e do item B com relação à placa positiva. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui primeiro da imagem. Temos aqui no caso uma placa positiva. Isso aqui chamamos de A. Agora aqui aqui uma placa negativa. Isso aqui é o ponto B. E aqui ele colocou um ponto C na imagem que equivoca, está aqui no meio, tá? Mas isso aqui, na verdade, não fica bem no meio, né? Mas o que vale é o que está o texto da questão, tá? Se a gente for olhar lá a imagem, lá o C, ele vai estar bem no meio, mas pelo texto da questão, ela não está no meio, tá? Porque fala que essa distância, o ponto C está a uma distância aqui, o dobro para a placa positiva, então, se a gente, ele não deu valor em distância, então a gente pode chamar de distância 2x, e essa placa, o C, para essa placa negativa, é x. Tá? Então, ele fala lá, está para uma distância x, não fala x, né? Ele fala uma distância para a placa negativa, o dobro do que ela está para a placa positiva, certo? Como ele não deu valor, está atribuindo um valor x aí para a gente resolver essa questão. Então, podemos afirmar o seguinte, essa distância aqui, como a gente está colocando em função de x, seria esse mais esse, né? Somando aqui, a gente tem 2x mais x, isso daria o quê? 3x. Então, essa distância a gente pode, por enquanto, associar ela como 3x, certo? Ele falou ainda que o potencial elétrico, ou seja, a diferença de potencial elétrico entre esses pontos, ele está colocando aqui em função de V, é uma distância V. Só isso que o exercício nos fala, né? Bom, e aí agora aqui no item A, ele pergunta o seguinte, qual que é o potencial do ponto C? No item A aqui, ele pergunta o seguinte, caso é potencial do ponto C com relação à placa negativa. Tá? Então, essa placa negativa, estamos chamando aqui de B. Então, a gente coloca esse B aqui. Tá? Então, ele quer saber esse potencial com relação ao B.
sabemos que aqui a gente não tem o valor potencial em cada um, então a gente vai ter que apropriar aqui do conceito de campo elétrico, né? De campo elétrico uniforme. Que o campo elétrico uniforme diz o seguinte: o campo elétrico é igual à diferença de potencial entre dois pontos dividido pela distância. Porque essa distância a gente tem aqui, estamos associando aqui como 3x. Então vamos calcular qual que é esse campo elétrico? Então aqui esse campo elétrico, ele é igual à distância entre esses dois pontos. O exercício nos deu aqui que é V, então a gente vai colocar V. Desculpa, a diferença de potencial igual a V. E a distância é igual a 3x. Então a gente vai colocar aqui 3x. Certo? Então a gente vai apropriar de campo elétrico igual a isso. Tá? Então, vamos lá. O que a gente consegue calcular então aqui esse campo elétrico aqui, esse potencial em C com relação ao ponto B, que é essa placa negativa. Então vamos lá. Vamos utilizar o mesmo conceito de campo elétrico, tá? De campo elétrico envolvendo diferença entre dois pontos e distância, porque aqui a gente não tem o potencial de cada um, então a gente tem que utilizar esse conceito, que diz que o campo elétrico é igual à diferença, só que agora aqui é do C ao B, e dividido aqui, no caso, pela distância. Bom, então, vamos só isolar, no caso, esse VB aqui no início. Vamos colocar assim, ó, CB vai ser igual, vou passar esse distância multiplicando o campo elétrico, tá? Ou podemos fazer a substituição logo, né? Vamos lá, fazer a substituição direto, porque aqui a gente vai ter que trabalhar com incógnito, não tem jeito. Esse campo elétrico, sabemos que é esse valor, né? Pela substituição, a gente chegou que é V dividido por 3x. Então, vamos colocar aqui no lugar do Ezinho aqui, a gente vai substituir por esse valor. Então, aqui vai ficar, ó, V, esse campo elétrico, eu vou substituir por o valor que a gente controlar, que é V sobre 3x. É igual. Agora, o potencial aqui de C até B vai ser a distância, a gente está chamando essa distância aqui de x, então eu vou simplesmente colocar aqui x. Aqui a gente tem uma regrinha, né? Utilizando aqui do conceito, uma regrinha de 3 simples, vamos multiplicar esse VCB vezes 3x, VC ao B, que multiplica 3x, vai ser igual V, que multiplica o x. Bom, se eu quero saber esse potencial aqui do C ao B, esse 3x vai ter que passar dividindo, né? Propriedade inversa, está multiplicando, passou dividindo. Então, CB vai ser igual o V que multiplica x, dividido aqui por 3 que multiplica x. Bom, o valor de x aqui, independente de qual seja o valor, na divisão aqui, ele dividido por ele mesmo vai ser 1. Então, podemos aí simplificar. Então, concluindo que esse potencial aqui do ponto C com relação ao ponto B vai ser de V dividido por 3, V sobre 3. Aqui não tem como a gente avançar mais do que isso. Então, esse potencial do C com relação ao ponto B vai ser V sobre 3, certo? Esse potencial dividido por 3. Se ele atribuir lá uma determinada questão lá, que vale 100, então 100 dividido por 3 vai ser o potencial nesse ponto C com relação a essa placa negativa. Ok? Então vamos para o nosso item B dessa mesma questão, que pergunta agora qual que é o potencial de C com relação à placa positiva. A placa positiva é o ponto A. Então ele quer saber o potencial de C com relação ao ponto A. Bom, então aqui a gente vai apropriar esse mesmo raciocínio aqui, nessa mesma de campo elétrico, envolvendo o campo elétrico. Vamos lá então. Campo elétrico é igual agora aqui esse potencial agora é do C ao A. Bom, aqui só uma observação, né? Vou só concluir aqui que no caso aqui ele quer saber o potencial de um ponto que está abaixo desse placa A.
Então, aqui, por definição, temos o quê? Que esse ponto aqui ele é negativo com relação a esse superior. Isso aqui está acima. Então, por definição, esse ponto C aqui vai ser um valor negativo, certo? O potencial dele vai ser um valor negativo, porque a gente está analisando ele com relação a um que está superior a ele, certo? Então, aqui a gente já pode até fazer isso, para a gente não esquecer, nesse campo elétrico aqui a gente está envolvendo um potencial negativo. Então, aqui, substituindo o valor do potencial, que é V dividido por 3x, vamos já colocar aqui esse negativo, é igual potencial de C a A, e a distância aqui agora é 2x, né? Dessa placa A para o ponto C de 2x, então 2x. Agora aqui a regrinha de 3 também, né? Então aqui esse potencial de C com relação ao ponto A vai ser, tá multiplicando aqui, né? 3x, manter aqui o 3x, esse V que multiplica 2x. Então vamos passar dividindo, só lembrando que no caso esse campo elétrico aqui é negativo, esse Vzinho, né? Esse Vzinho aqui está negativo, então vamos manter aqui o sinal negativo. Então aqui esse potencial em C com relação a A vai ser igual, vamos passar esse aqui que está multiplicando, dividindo, operação inversa, então vai ficar o V que multiplica 2x dividido por 3x. Como anteriormente, esse x aqui eu posso simplificar com esse, ficou então 2/3. Então eu posso aqui resumir que esse potencial em C com relação ao ponto A vai ser aí menos, porque ponto abaixo, só passando esse coeficiente anterior, né? 2/3 de V. Tá? Então, a resposta final aí para esse item B, certo? Então, tá aí questão de número 14, vamos então para a nossa última questão aí, número 15. Questão de número 15 diz o seguinte: a figura a seguir representa as linhas de força de um campo elétrico uniforme de intensidade igual a E, que é igual a 5 vezes 10 elevado à quinta potência, de Newton Coulomb, em que 3 pontos A, B e C foram assinalados. Aí temos a imagem, né? E aí na sequência pergunta, considerando o ponto A, nível potencial elétrico, calcule o potencial no ponto B. Bom, vamos fazer aqui essa imagem, né? Temos a imagem aqui, questão número 15. Temos aqui 3 linhas, né? Temos aqui uma linha, outra linha aqui, outra aqui. O ponto A está nessa primeira linha. Aí depois aqui a gente tem um ponto B. E aqui a gente tem um ponto C. Essas diferenças aqui, ó, dessa linha para essa, é de 4 milímetros. Dessa para essa é de 2 milímetros. Só, no caso aqui é milímetros. E aqui a gente tem um campo elétrico, que no caso o campo elétrico ele deu aqui, ó, 5 vezes 10 elevado à quinta potência Newton Coulomb. Bom, o que temos aí de informação para essa questão é isso, né? O que podemos aqui já deixar aqui esse valor, né? Se trata de distância, a gente precisa deixar em metros, então de milímetro para metro, ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, a gente tem que voltar aqui, ó, 1, 2, 3 casas. Então, é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 3. Isso agora em metro. Aqui é a mesma coisa. 2 vezes 10 a menos 3 metros. Bom, então a distância aqui em metro. Aqui temos um campo elétrico.
E aqui está envolvendo aqui o campo elétrico aí uniforme, né? Temos essas duas linhas, chamamos essas linhas de equipotencial. Tá? Qualquer ponto aqui tem o mesmo valor potencial. Campo elétrico uniforme. Tá? Força de intensidade elétrica é a mesma em qualquer um desses pontos. Então vamos lá para os itens da questão. O item A pergunta o seguinte: considerando o ponto A como nível de potencial elétrico, qual é o potencial elétrico do ponto B? Então, questão número 15, está querendo saber aí qual que é, no caso, o potencial no ponto B com relação ao ponto A. Vamos lá. O item A, quer saber qual que é o potencial em B com relação ao A. Então aqui a gente já tem aquela questão, né? Que eu quero saber o potencial em B e um valor que está em uma linha equipotencial abaixo do ponto A. Então, por definição, esse valor é negativo, certo? Então a gente já, ó, esse valor aqui, temos aqui um valor negativo, certo? Então, mesmo o conceito lá da anterior, a gente tem então aqui o campo elétrico, só colocando a relação, ó, campo elétrico é igual à diferença de potencial entre dois pontos dividido pela distância. Só que aqui a gente quer saber o potencial elétrico, então eu vou passar o D multiplicando. Então vai ficar assim, ó, campo elétrico que multiplica o D, certo? Então vamos lá, fazendo aqui a substituição, esse campo elétrico que a gente já tem é esse, ótimo. A gente já tem aqui a distância entre esses aqui é esse, então só fazer a substituição. Vamos lá, então esse potencial em B com relação ao ponto A vai ser menos, agora aqui o valor do campo elétrico, 5 vezes 10 elevado à quinta potência, que multiplica a distância, foi dada aqui, 4 vezes 10 a menos 3. Então aqui vamos ter que esse potencial em B com relação ao ponto A vai ser aqui menos 5 vezes 4 vai dar 20. 5 vezes 4, 20. Agora aqui o 10, né? A base 10. 5 positivo com 3 negativo, isso vai dar 2 positivo. Então aqui ficou 100, né? 10 ao quadrado dá 100, 100 multiplica 20. Então esse potencial em B com relação ao ponto A vai ser menos, agora aqui mantém o 20 vezes 100, acrescenta 2 zeros, 2.000 então volts, tá? Então o potencial nesse ponto B com relação ao ponto A é 2.000 negativo, tá? Ponto negativo porque o B está abaixo do ponto A, certo? Então vamos para o nosso item B, pergunta o seguinte: considerando o ponto C como nível de potencial elétrico, qual que é o potencial elétrico no ponto B? Bom, então aqui ele quer saber o potencial no ponto B com relação ao ponto C, tá? Então, vamos lá. Essa letra B, ele quer saber qual que é o potencial no campo B com relação potencial em B com relação ao ponto C. Então esse valor aqui está acima, né? Esse ponto B está acima do C. Ele quer saber o potencial desse B com relação ao C. Então esse valor, por definição, positivo, certo? Então aqui a gente vai estar apropriando essa mesma definição aqui, ó, que é essa diferença aqui de potencial, campo elétrico vezes D. Coloca aqui positivo, tá? A gente esquece esse negativo, porque esse valor aqui vai ser positivo. Campo elétrico vezes distância. Então aqui, campo elétrico vezes distância. Então vamos ter que esse potencial em B com relação ao ponto C vai ser o campo elétrico 5 vezes 10 a quinta potência, que multiplica a distância. Agora a distância entre esses dois pontos, esse valor, 2 que multiplica 10 a menos 3. Bom, então aqui vamos ter que o potencial em B com relação ao C, 5 vezes 2, 10, e multiplica 10 com 10, mantém a base, 5 positivo com 3 negativo também vai dar 2, né? Então, esse aqui, potencial de B com relação ao C vai ser, mantém o 10, vezes 10 ao quadrado dá 100,
aumenta aqui 2 zeros, então vai ser 1000 volts, certo? Então, o potencial em B com relação ao ponto C vai ser de 1000 volts, ok? Então, nosso último item aí, é o item C, diz o seguinte: qual que é a intensidade da força elétrica que atua sobre a partícula de uma carga elétrica Q1 igual a menos 2 microcoulomb quando abandonada no ponto A e quando abandonada no ponto B. Bom, ele quer saber qual que é a intensidade de força elétrica no ponto A e qual que é a intensidade no ponto B. Então, como eu falei no início, em qualquer ponto aqui a intensidade de força elétrica é a mesma. É a mesma intensidade para qualquer ponto. Então, a gente vai encontrar aqui a intensidade de força elétrica nesse ponto A e é a mesma para qualquer região desse campo elétrico, certo? Porque esse campo elétrico aqui, o próprio nome já fala que é o campo elétrico uniforme. Então, ele tem a mesma força de intensidade elétrica em qualquer região dentro desse campo, certo? Então, esse item C aqui, a gente quer saber aqui qual que é, no caso, é a força, né? A gente tem aqui essa força. Qual que é a definição que a gente encontra força envolvendo carga e campo elétrico, né? Porque nesse item C ele nos deu aqui a carga, ele quer colocar aqui nesse ponto a carga de menos 2 microcoulomb. Bom, 2 microcoulomb equivale a menos 2, que multiplica 10 a menos 6 coulomb, né? Já deixando aí esse valor em coulomb. Campo elétrico envolvendo força e carga, a gente tem o seguinte: campo elétrico é igual a força dividido pelo módulo da carga, certo? Bom, como nesse item C a gente está procurando aqui a força, essa carga aqui passa multiplicando o campo elétrico. Então a gente vai colocar aqui, ó, campo elétrico que multiplica o módulo da carga, certo? Então, fazendo aqui a substituição, vamos ter que força vai ser igual. O campo elétrico é 5 vezes 10 elevado à quinta potência, que vai multiplicar o módulo da carga, significa o valor positivo. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 6. Então, essa força elétrica vai ser igual 5 vezes 2, 10. Mantém a base aqui 10, agora 5 positivo com 6 negativo, isso vai dar menos 1. Então, essa força elétrica, 10 vezes 10 a menos 1, significa que volta uma casa, então vai ficar 1,0, ou seja, 1 newton, né? 1 newton. Bom, então, o item C, essa força de intensidade aqui vai ser de 1 newton, no ponto B também vai ser de 1 newton, porque o campo elétrico ele é uniforme, portanto, em qualquer região desse campo elétrico, força igual a 1 newton. Ok? Então, finalizando aí a correção desta atividade lá do Clesson, tá? E aí, logo eu postarei aí